Segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Pois bem, nesse domingo nós fomos confrontados com essa pergunta maliciosa dos discípulos dos fariseus e dos herodianos. É lícito ou não pagar tributo a César? É uma pergunta de arapuca, porque se Jesus disser que é lícito, significa que ele concorda com a, a colonização e a ocupação de Israel, que ele concorda que parte dos bens produzidos em Israel seja removido e transferido para Roma, que a riqueza produzida pelo trabalho de todos os judeus não redunde plenamente no bem-estar e no enriquecimento de Israel. Portanto, Jesus seria tomado como alguém que apoia a ocupação da terra que o Senhor deu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isso já seria um motivo de condenação. Se sempre houve opinião pública, uma coisa são os meios eletrônicos para expandir a opinião pública, já sempre ocorreu, sempre se exprimiu no boca a boca, nas praças, nos bares, mas também oficialmente nos ambientes acadêmicos e políticos. A opinião pública conta. Ela só não conta em regimes totalitários, em que um pequeno grupo assaltou os direitos de todos. Está aí o PL da censura. Quando o direito a exprimir-se é uma ameaça e precisa ser, então, controlado, se necessário, cancelado. Assim ocorre em Cuba, na China, na Venezuela e no mundo ocidental, de certa maneira também, não tão fortemente, mas é claro que há uma censura, às vezes velada, pela diminuição de atenção que se dá a temas e pessoas em detrimento de outros temas e outras pessoas. É lícito ou não pagar tributos a César? Então, da primeira vertente, a afirmação de ser lícito colocava Jesus num ângulo de traidor da pátria. Nada mais grave do que o Messias, que veio libertar Israel, ser favorável aos romanos. Jesus seria então um traidor, um mentiroso, estaria do lado errado da história. Esse era o primeiro efeito desta pergunta opcional. Caso Jesus dissesse, é ilícito, eles correriam para Herodes para dizer que aquele judeu é contra a ordem pública. Aliás, foi isso que fizeram na manhã de sexta-feira, quando levaram-no diante de Pôncio Pilatos para que ele o crucificasse. E como não havia argumento real, nunca houve, nem no tribunal do Sinédrio, nem diante de Pilatos, por fim, eles soltam aquela frase extremamente perigosa: se tu não o matas, não és amigo de César. E todos sabiam do fim dos inimigos de César. Sabiam como um dirigente
era controlado em cada colônia de perto pelo exército romano, que imediatamente interviria para retirá-lo do poder, removê-lo do poder, caso ele demonstrasse qualquer animosidade com a realidade romana naquela localidade. Jesus, então, não seria um traidor da pátria, mas um subversivo. Assim ele é apresentado a César, um subversivo, alguém que prega contra Roma, além de ter pregado contra o templo, alguém que subverte os judeus contra os romanos. Essa falácia é importante para definir a sua condenação pelo poder público. Veja, não é uma pergunta que desse a Jesus de ambos os lados qualquer boa hipótese. Se ele respondesse que era lícito, era um judeu traidor, portanto não era o Messias. Se ele dissesse que não é lícito, ele era um subversivo e devia ser entregue e punido pelo Estado. Entregue ao poder público e punido por esse mesmo poder público, por desestabilizar a ordem pública. Portanto, vejam a malícia, a hipocrisia destes homens mandados por Jerusalém. E assim o Evangelho traz e demonstra, de certa maneira, que é o que interessa nesse texto, a sabedoria superior de Jesus. E por um motivo simples: Jesus é a verdade, Jesus é verdadeiro. A verdade é superior à malícia. A verdade é superior à mentira. A verdade é superior ao embrulho. A verdade está sempre no cume da vida. A verdade, podemos dizer, é a essência da vida, enquanto esta se origina das mãos do Criador. Por isso, Jesus não hesita em apresentar-se na tradição de São João como o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdadeiro. Assim dirá no fim do Evangelho de São Marcos, o guardião romano, que depois de sua morte dirá e proclamará: verdadeiramente, aleti nós, este era o Filho de Deus. A boca pagã que proclama e se ajoelha diante da verdade. Jesus então reverte a questão, fazendo-lhes uma pergunta simples. Diante da moeda de denário, as moedas em todo o mundo eram cunhadas pelo Império Romano, hoje ainda os dólares, que estabilizam, estruturam a circulação de riquezas no mundo inteiro. As trocas, os câmbios, exportações e importações e assim por diante. Ele diz: olhem para esta moeda. O que ela afigura? E eles dizem: César. Esta moeda é de César. Esta moeda é uma foto de César que circula pelas mãos dos judeus. E esse texto famosíssimo, essa máxima de sabedoria, em que Jesus diz, portanto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa hierarquia não polarizada, porque o espaço de Deus é o absoluto, é tudo. O espaço de César são os impostos. Uma resposta que
como sabemos, mais uma vez, calará a malícia dos interlocutores de Jesus e frustrará sua expectativa de pegá-lo por uma palavra ambígua, injusta e errônea ou errática. Dai a César o que é de César.